amados, a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pai, mais uma vez em Tua presença, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora. Obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua palavra que já foi lida. E agora, Senhor, que o Senhor possa realmente estar ministrando no nosso coração, porque nós precisamos de Ti em nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu cresci num lar evangélico. Eu venho de uma família de pastores. Não me tornei pastor por herança, muito pelo contrário. Tudo que eu queria na minha vida era não ser pastor. Eu tentei convencer a Deus a me aceitar como missionário. Ele me aceitou como missionário. Eu fui para o campo missionário, mas mesmo assim eu tive que ser pastor. Em cima dessa questão, eu cresci junto com a minha avó. E a minha avó, todas as vezes que eu saía de casa na minha adolescência, ela me lembrava desse versículo. Ela falou assim: olha, Monte, não zombe de Deus. O que você plantar, você vai colher. E eu cresci com um temor tão grande desse versículo, porque ele criou um medo em mim. Eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por um lado foi uma bênção, eu fiz bem menos besteira do que eu poderia fazer. Mas por outro, criou-se um estigma em mim de que esse versículo aqui era uma ameaça sobre a minha vida. Mas quando eu comecei a crescer diante de Deus, eu percebi que isso aqui não é uma ameaça. Isso é uma promessa. Para aquele que serve a Deus, esse versículo é uma das maiores promessas que existem na Bíblia. Analisando um pouco mais, se você olhar com um pouco mais de atenção, tem algumas coisas muito interessantes. Porque ele começa dizendo: não vos enganeis. Ou seja, é algo que eu me engano. Não é que alguém está me enganando, é algo que eu penso errado. Não se engane, não pense errado. Esse porquê de Deus não se zomba não quer dizer que você vai zombar de Deus. Sabe por que Deus não pode ser zombado? Porque Ele é perfeito. De algo perfeito você não consegue zombar. Como é que você vai chegar diante de algo que é totalmente perfeito e vai zombar dele? O que você vai falar para zombar? É impossível zombar de Deus. Você pode tentar de todas as maneiras possíveis, mas não há erro nele que você encontre que te possibilite zombar dele. Mas esse final aqui é ainda mais maravilhoso. Ele diz: aquilo que o homem semear, ele ceifará, ele colherá. Se você semeia o bem, você colherá o bem. Amém. Se você semeia a justiça de Deus, você colherá a justiça de Deus. Se você semeia o amor ao próximo, você colherá o amor ao próximo. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nesta noite sobre isso, sobre a importância de semear a semente correta. No ano 2000, eu estava trabalhando em Nova Friburgo, cidade serrana do Rio de Janeiro. Eu era co-pastor de uma igreja. Eu tinha um ministério bem interessante. Eu trabalhava com resgate e evangelismo com satanistas e drogados. E o ministério estava prosperando muito, Deus estava abençoando muito. Quando chegou 2001 para 2002, eu conheci aquela que seria para sempre a mulher da minha vida, né? Levanta a mão aí, irmão. Você está vermelho, eu sei. E nós começamos a namorar, noivamos, casamos. E eu estava, quando começou 2003, eu estava para assumir uma igreja. E interessante que é uma congregação nossa, e a congregação era muito maior do que a Matrix. Eu estava felicíssimo com isso. Eu ia assumir uma igreja muito maior do que a nossa. Por algum motivo que só Deus sabe, a congregação cresceu, ficou maior do que a Matrix. Só que no início de 2003, Deus começou a falar algo muito forte no nosso coração. Eu desde pequeno, desde muito novo, eu sempre quis me envolver com obra missionária. E a minha esposa também tinha um chamado missionário. Em 2003, Deus começou a falar sobre nós, em cima de nós, em cima da nossa vida, sobre começarmos a semear uma semente diferente. Eu poderia dizer que ministerialmente eu estava realizado.
e até, por que não dizer, materialmente. Nós tínhamos casa própria, tínhamos um mercadinho que era nosso, eu tinha um excelente emprego na prefeitura de Nova Friburgo, e de repente, Deus vira para nós e fala assim: é hora de mudar a semente, é hora de plantar diferente. Eu falei: Senhor, mas eu faço tudo, nós vivemos, nós respiramos para o Senhor, tudo que nós fazemos é em prol da Tua obra, os nossos projetos são de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, como é que nós vamos ter que mudar a semente? Ele falou: esse ano é ano de mudar a semente. E nós começamos a orar, e Deus começou a falar mais forte no nosso coração. Uma das frases que Deus me pegou de jeito, Ele usava pessoas na pregação, usava louvores, aonde eu ia Deus falava a mesma coisa: está na hora de começar a viver o que você prega, porque pregar é uma coisa, viver é outra. Nós enchemos a boca e falamos: porque Deus é o Deus do impossível, posso todas as coisas que Ele fortalece, e são bênçãos para nós. Mas como o pastor Jorge já disse aqui, às vezes na hora de botar em prática isso, nós vacilamos. E Deus começou a afinar o seu discurso sobre nós. Ele disse: esse ano vocês têm que sair para missões. Eu falei: meu Jesus, eu vou assumir uma igreja, Senhor. Eu estou agora, até o final do ano de 2003, nós íamos abrir uma confecção. Nós estamos cheios de planos. E Deus vem e fala: está na hora de vocês irem para o campo missionário. Eu, como bom cristão, lutei com Deus. Porque às vezes é aquela coisa, né? Quando está tudo bem, você dá glória. Mas quando Deus começa a pedir algumas coisas, você fala: leva lá o outro pastor, né? Leva o outro irmão, leva o missionário que está ali. Mas eu não, Senhor. Eu comecei a lutar com Deus, e Deus foi estreitando ainda mais a sua palavra sobre a minha vida. Porque havia muitas complicações. Por exemplo, eu estava mudando de contrato no meu emprego. Se eu saísse naquele momento, eu sairia sem nada. Nosso mercado, nós tínhamos investido todo o capital de giro numa reforma enorme. Então não havia dinheiro em casa. Se nós fechássemos naquele momento o mercado, nós íamos perder tudo. E Deus foi falando: mude a sua semente, comece a plantar outras coisas na sua vida. Querido, se eu entendi uma coisa na Bíblia, é que só se você for muito louco para você ir contra a vontade do Senhor. Quando entrou junho de 2003, nós fechamos o mercado. Foi Natal no bairro onde nós morávamos. Nós demos cesta básica para um monte de gente, um monte de família que precisava. A gente abriu as portas, entregamos tudo. Lancei mão do meu emprego, saí sem nada de lá. E a minha igreja ainda não estava começando a trabalhar a visão de missões. Então o meu pastor falou: olha, não tem como te ajudar agora com um sustento missionário. Aí eu pensei: vamos alugar nossa casa. E Deus fez a última exigência da semente: doe a sua casa. E nós doamos a casa. Junho de 2003, se eu não me engano foi dia 8 de junho, 15 de junho de 2003. Saímos eu e minha esposa para o campo missionário com 2 mochilas nas costas, sem nada. Está preparado para mudar a sua semente nesta noite? Eu não tem que fazer isso não. Calma. Mas você está preparado para mudar a sua semente? Amém? Esse aqui foi tão fraco que eu estou vendo gente plantando a mesma coisa ainda. Amém? Amém. Saímos de lá, fomos para o campo missionário dentro do Brasil mesmo, vamos para uma cidadezinha lá do interior do Rio. E aí, quando você semeia no mundo espiritual a sua vida, Deus começa a fazer com que você colha bênçãos na sua vida. É assim que funciona. Não existe outro jeito. Você pode vir aqui e fazer campanha em cima de campanha. Campanha é bênção. Campanha vai alimentando a nossa fé. Campanha vai cumprindo em nós a vontade do Senhor. Mas campanha não paga e nem compra o coração de Deus. O que faz Deus responder a sua oração é um coração voltado para Ele. Isso faz com que Deus olhe para você. Porque Deus não pode ser comprado, Deus não pode ser zombado. Quando chegamos na cidade, estávamos bolando um plano para pegar os nossos móveis, que os móveis eram nossos. Um pastor nos emprestou um escritório dentro da igreja para nós morarmos. E não tinha dinheiro para buscar os móveis. Eu falei: Jesus, e agora? Como é que a gente faz para buscar os móveis? Recebemos uma oferta de R$340.
E eu comecei a correr até de caminhão para buscar os móveis. Eu cheguei no caminhão e perguntei: quanto é que custa para pegar os móveis lá em Nova Friburgo? Ele disse: R$560. Ah, Jesus, só tenho 240. Fui em outro caminhão e perguntei: quanto é que custa para ir até Nova Friburgo? Ele disse: mesmo preço. Olha, é tabelado, R$560 é a tabela nossa. Ele pegou o papel, me trouxe e disse: está vendo? Está escrito aqui, essa quantidade de quilômetros fica em R$560. Por isso que eu vou te cobrar 340. Hein? Tá vendo? É 560, por isso que eu vou te cobrar 340. Você está doido para saber por isso o quê, né? Eu não sei até hoje, eu não perguntei. Eu dei os 340 para ele e fui lá buscar as nossas coisas. Porque quando você semeia no mundo espiritual, Deus começa a movimentar sobre a sua vida. É assim que funciona a obra do Senhor. Começamos a trabalhar nessa cidade, passando muito aperto. Eu, de ter motorista particular, virei vendedor de doce na rua. E eu com essa cara, eu lembro até hoje, estava numa rodoviária com um bolo de chocolate que a minha esposa tinha feito, vendendo bolo para manter o chamado missionário. E as pessoas olhavam para mim, né, um marmanjo desse tamanho, vendendo bolo na rodoviária, deve ter dado muito errado a vida desse coitado. Imagina, por que ele está trabalhando em alguma coisa? Por que ele está aqui perdido na rodoviária, vendendo bolo? E eu comecei a olhar aquelas pessoas passando e falei com Deus ali mesmo. Falei: Senhor, eu não preciso ser humilhado assim, Jesus. Eu já me entreguei na tua presença. Por que você não move lá um milionário lá cristão para ele começar a abençoar o nosso ministério, Senhor? Para que a gente possa pelo menos ficar tranquilo. Porque eu não tenho que me humilhar. Eu comecei a reclamar com Deus ali. E aí naquele momento, no meio daquele monte de gente, o Espírito Santo veio sobre mim. Ele começou a me lembrar o que é humilhação. Humilhação é ser pregado numa cruz sem merecer. Humilhação é sem merecer você ser morto, ser humilhado. Isso é humilhação. Aí acontece, quando o Espírito Santo vem sobre nós, acontece algo muito estranho. Você começa a se emocionar, não é verdade? Eu comecei a chorar em cima daquele bolo. Aí que o pessoal sentiu pena. Coitado daquele marmanjo chorando ali, em cima daquele bolo. Ninguém comprou mais o bolo, é claro. Estava cheio de lágrimas em cima. Mas eu fui para casa entendendo que quando você semeia, a bênção principal é que Deus traz para dentro de você. Fomos chamados para pregar numa igreja. Ficava a 15 quilômetros da nossa casa. E nós chegamos a um ponto onde o dinheiro era contado ao extremo. E aí tiramos as moedas do bolso, pegando pela casa, e tinha dinheiro ou para ir e voltar de ônibus, ou para ir de ônibus e voltar a pé, ou para ir a pé e voltar de ônibus. Nós sobramos dinheiro para comprar pão no outro dia. E nós ficamos ali pensando que era uma igreja muito tradicional, eu tenho que botar terno e gravata, minha esposa toda social. Eu falei: meu Deus, andar 15 quilômetros por causa de 2 pãezinhos, Jesus. Lá fomos nós a pé, andando pela rua. Aí Deus mandou uma brisa maravilhosa, andando 15 quilômetros. A igrejinha tão pequenininha que a gente nem esperava oferta. E naquela semana eu tinha passado por um problema muito grande, amados. Às vezes você está no campo missionário, só quem experimenta esses extremos sabe disso. Me deu a vontade de comer queijo. Eu falei: Senhor, eu quero tanto comer queijo, Jesus. Eu estou fazendo conta para comprar pão, Senhor. Não dá para comprar queijo. O dono da mercearia perto de onde nós morávamos já me conhecia. Eu ia lá e comprava 2 ovos. Toda vez que eu conseguia comprar ovo, nós íamos lá e comprava 2. Eu já sabia, eu chegava lá e já tinha 2 ovos separados. Porque eu era freguês. Eu não conseguia comprar uma dúzia, eu comprava 2. E minha esposa, com os dons que Deus lhe deu, botava farinha, botava isso, rendia para o almoço e para o jantar aqueles ovos. E era bênção, porque nós estávamos semeando na obra do Senhor. Nesse dia estávamos andando e eu lembrei do queijo. Eu falei: ah, Jesus, né? Andando 15 quilômetros e eu pensando no queijo. Cheguei lá na igreja, foi uma bênção, Deus derramou a unção, mas foi uma maravilha. O culto não queria acabar de jeito nenhum. Terminou o culto, chegou um irmão e falou assim: querido, eu vou levar vocês até metade do caminho, que é onde eu moro. Eu falei: amém, Jesus, né? Olha que bênção, vamos andar só metade. Que a gente decidiu ali no culto a voltar a pé. Eu falei: amanhã eu comprarei um pedaço de queijo. E agora Deus estava fazendo que a gente andasse menos. Entrei naquele carro,
Quando ele começou a nos levar, ele falou assim: quer saber, eu vou levar você até em casa. Eu só não falei em línguas ali porque ele não ia entender. E aí, quando estávamos chegando, passando perto da casa dele, ele falou assim: pastor, você pode orar pela minha mãe? Eu falei: claro que eu posso orar pela sua mãe. Parou um pouquinho, era uma armadilha. A mãe dele tinha feito um jantar maravilhoso, mas tinha tudo quanto é coisa naquele jantar. Coisa que eu nem lembrava mais o gosto. E eu comi e quase pequei. Mas eu comi. Foi quase cometi gula. E ele sai dali agradecido a Deus, orei por ela, é claro. Agradecido a Deus por tudo que Ele faz por nós. Aí vira esse irmão e fala assim: querido, eu senti Deus te dar R$10 de oferta. Jesus, a noite podia ser melhor. Peguei aquele dinheiro e falei: ai, Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Botei aquele dinheiro no bolso. Quando estamos vindo, ele virou para mim e falou uma frase que marcou o meu ministério. E perguntou assim: pastor, o senhor gosta do queijo? Eu falei: gosto. Quase sem fôlego. Ele falou: então espera um pouco. Ele estacionou o carro, correu lá numa casa, lá e trouxe um queijo tão grande. Você pode aplaudir a Deus por queijo? Eu não acreditei naquele queijo. Eu quase abracei o queijo. E Deus foi movimentando sobre a nossa vida. Nós continuamos semeando na obra do Senhor. Deus começou a movimentar sobre nós. Chegou um ponto onde nós montamos uma escola de missões nessa cidade. Eu precisava de dinheiro para investir nela, não tínhamos dinheiro nem para nós. Eu falei: Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou trabalhar em algum lugar, mas eu preciso trabalhar em algum local que me permita continuar trabalhando na tua obra, senão não tem sentido isso. E me disseram que o único lugar para trabalhar naquela cidade era na faculdade. E você só trabalhava na faculdade se tivesse um pistolão, tivesse alguém muito poderoso que te indicasse. Eu falei: bem, eu só tenho Deus. Consegui que um pastor marcasse uma reunião com o diretor da faculdade. Lá fui eu. Fiquei esperando 2 horas ele me atender, mas semeando. Falei: Senhor, eu estou aqui semeando na tua obra. 2 horas depois ele saiu e virou para mim: quem é você? Eu tinha uma hora marcada. Ah, eu esqueci, mas que você estava aqui. Ah, e agora? Vem comigo. Eu fiquei andando com ele um tempo dentro da... Ele estava tentando, pelo jeito, ele estava tentando descobrir o que fazer comigo. Né? Vem comigo. Teve uma hora que nós fomos descer uma escada, estava vindo um homem de nome Silvio. Ele falou assim: Silvio, cuida desse rapaz aqui, arruma um emprego para ele. E eu fiquei parado no meio da escada com esse homem, me apresentei para ele. Ele falou: ah, ele te conhece? Eu falei: agora sim. Bem, se ele te indicou, eu tenho que achar um emprego para você, né? Eu falei: deve ser. Ele falou: olha, mas tem uma coisa, só tem serviço na parte de faxina de dentro do hospital, do ambulatório e da UTI. Você vai ter que limpar sangue, vai ter que limpar fezes, vai ter que fazer isso e aquilo. Eu falei: Jesus, amém, Senhor. É um emprego. E vai dar para continuar trabalhando na tua obra, então é isso que eu vou fazer. Ele falou: amanhã traz o seu currículo aqui. E lá fui para casa anunciar a minha esposa. Eu estava feliz e triste, porque eu estava feliz porque Deus tinha aberto uma porta. Eu falei: Senhor, que importa que o Senhor abriu para mim? Fui no outro dia lá, levei o currículo. Quando ele levou meu currículo, ele falou assim: rapaz, você não pode trabalhar na faxina. Eu falei: por quê? Dá um emprego para mim. Ele: não, você não pode não, seu currículo é muito bom, você vai ter que trabalhar lá embaixo na recepção. De novo eu quase falei em línguas ali. Aí eu descobri algo interessantíssimo. Não existia vaga na recepção. Eu trabalhei 3 meses do lado do recepcionista. Sabe fazendo o quê? Nada. Nada, porque não existia nada para eu fazer. O diretor do hospital todo dia. Tem algum descendente japonês aqui? Levante a sua mão. Amém, amém. Nós trabalhamos muito com o povo japonês. Na verdade, ainda é meu sonho ir para lá, ser missionário lá. Mas os japoneses, eles são muito certinhos, isso é uma bênção, é da cultura, né? Eles são muito metódicos, é da cultura. E esse diretor japonês, todo dia ele chegava: todo dia, quem é você?
Eu falava, o senhor sabe quem eu sou? O senhor me vê todo dia. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou o recepcionista. Mas e ele? Ele também é o recepcionista. Mas o que você faz? Sinceramente, nada. Mas como é que você está empregado? Eu falei, eu não sei. Todo dia era isso. 3 meses depois, o recepcionista pediu demissão. E a minha vaga, que já estava reservada por Deus, apareceu. Eu preciso que você entenda que quando você semeia, Deus faz na sua vida. Se você não semeia, você não colhe nada. Glória a Deus! Não adianta você gritar para Deus, não adianta você se ajoelhar, não adianta você fazer nada. Se você não semeia na obra do Senhor, e quando eu falo semear, não entenda dinheiro, porque dinheiro é só uma parte. Semear é sua vida. O que você tem feito em prol da obra do Senhor? Se você tem feito bastante, Deus vai trazer feixes enormes para que você colhe. Eu não vou contar testemunhos, então eu tenho que ficar aqui uma semana com vocês. Mas eu quero fechar esta palavra nesta noite, falando algo interessante sobre o semear mesmo. Eu sei que tem pessoas aqui que têm discutido muito com Deus sobre isso. Senhor, por que a tua resposta não vem? Por que o Senhor ainda não está movendo? Se você tivesse que trabalhar com madeira, o que você acha que vale mais para você plantar? Qual madeira seria mais cara? Eucalipto? Ou, de repente, qual uma madeira nobre? Tambará. Cedro é bom. Qual você ia preferir? Cedro. Só que o cedro tem o seu tempo para crescer. Se você quer colher algo de qualidade, espere isso. Amém. Mas continue semeando na obra do Senhor. Continue dando a sua vida para a obra do Senhor. Tem gente que não faz nada para Deus e quer receber algo. Você vai colher aquilo que você plantar, está escrito na palavra do Senhor. E tem gente semeando errado. Tem gente semeando contenda, e quando ele colhe contenda, ele reclama com Deus. Tem gente semeando inveja, e quando ele colhe inveja, ele reclama com Deus. Tem gente semeando apatia. Não vou fazer nada para Deus, e quer que Deus faça algo por ele. O que você semear, você vai colher. Amém. Amém. Isso não é uma maldição sobre nós, amados. Isso é uma promessa divina sobre a igreja. Porque quando nós estamos semeando aquilo que Deus manda, nós vamos colher bênçãos. Esta semana aconteceu algo que não tem como não dizer que foi Deus. Eu estou já há algum tempo, nós começamos o nosso projeto para trabalhar na África. Vocês não me veem muito para aqui, porque eu estou sempre indo e vindo em algum lugar. E havia muita dificuldade para lá, principalmente, até compartilhei com o pastor Júlio, a dificuldade de conseguir o visto para lá, para Angola, que estou indo. E quando realmente recebemos a documentação para ir ao consulado, teríamos que ter ido na semana passada. Eu liguei para o consulado, eu teria que embarcar dia 17 agora para Angola. E eu liguei para o consulado e falei, olha, que dia que vocês atendem? Só às terças-feiras. Eu falei, meu Deus. E é de 8 até as 10 da manhã. Eu falei, Jesus, lá no Rio de Janeiro. Terça-feira passada aconteceu tanta coisa que eu não consegui ir. Aí eu liguei para o consulado e falei, olha, eu não consegui descer. Semana que vem dá tempo de eu conseguir o visto? A senhora disse para mim, não tinha. Nós estamos pedindo 25 dias para entregar o visto. Não dá tempo de te entregar o visto. Não adianta nem você vir aqui. Eu falei, meu pai, o que eu vou fazer? E ele passou algumas novidades agora que eu não tinha como cumprir. Você tinha que ir lá para o consulado com a passagem comprada. Antes de ter o visto, tinha que ter a passagem comprada. Eu falei, Jesus, quem vai comprar a passagem são eles lá na África. Como é que eu vou apresentar uma passagem? E começou a dar tanta coisa errada que no domingo aqui à noite, eu fui abençoado, mas eu fui para casa com o coração doído. Eu falei, Senhor, se o Senhor não mover agora, eu abandono o projeto da África. Porque nós estávamos sem dinheiro, estávamos sem ter como. Eu não tinha nem como descer para o Rio de Janeiro. Se o Senhor não mover, Deus, eu abandono esse projeto. Chegamos em casa, lanchamos. Quando eu fui deitar na cama, tocou o sinal do celular que o e-mail tinha chegado. Quando eu abri, o irmão que eu não vejo há muito tempo, ele disse assim, bênção na sua vida, acabo de depositar essa quantia para você. Era o valor exato que eu precisava.
Liguei para o pastor Moisés Faria, lá de Ponta Grossa. Falei: olha, nós temos que ir amanhã, segunda-feira, lá para o consulado. Temos que descer para o Rio de Janeiro. Ele: mas eu não tenho nem aquele cartãozinho da Anvisa, que tem que trocar pelo internacional de vacinação. Eu falei: não, você vem mais cedo, troca aqui no aeroporto e te desce. Teremos que descer de ônibus. Ele me perde o ônibus lá em Ponta Grossa. Quando ele chegou aqui, a Anvisa estava fechada. Eu falei: Jesus, o que o senhor está fazendo comigo? Falei: mas já comprei a passagem, a gente vai ter que descer assim mesmo. E a passagem de avião tinha que apresentar. Eu falei assim: eu não tenho dinheiro para comprar a passagem, a gente vai ter que ir sem passagem. Aí me deram uma dica: tenta levar uma reserva para ver se eles aceitam. Você cancela a reserva. Fiz uma reserva, só que eu não consegui imprimir a reserva. Chegou a hora do ônibus, descemos sem reserva, sem nada. E o Moisés sem o documento que precisava. E quando eu fui imprimir o protocolo pela internet, tinha que levar para o consulado, saiu tudo torto, tudo falhado. Eu falei: meu Jesus! Essa semana nos avisaram por que isso estava acontecendo. Se levantou um grupo de bruxos lá na Angola contra nós. Eles não nos querem na Angola. Deixaram esse recado bem claro. Entrei naquele ônibus, aquele monte de papel, tudo errado. Sem passagem, sem nada, estamos descendo no Rio de Janeiro. Chegou no meio da serra, o ônibus quebrou. Nós temos que chegar lá até às 10 horas da manhã. Não sei por qual milagre, o ônibus chegou 9h30 na rodoviária. Saímos do ônibus, pegamos um táxi. E eu tinha ligado para a Anvisa do Rio, falado com a senhora: olha, nós estamos nessa situação, que você pode fazer? Me passa os dados por telefone, amanhã você só passa aqui e pega o documento comigo. Eu falei: amém, Deus está movendo. Pegamos o táxi, chegamos na Anvisa, 10 horas, lá do tráfego. Chegamos lá, a mulher não tinha ido trabalhar. Deixei o copo do Moisés lá, corri para o consulado. Cheguei no consulado, me aceitaram ainda ali, entrando. Quando eu vejo todo mundo pagando em dólar, tinha que pagar 100 dólares, mas não pode pagar em real. Me avisaram que podia pagar em real, não, só aceita em dólar. Eu falei: meu Jesus, como é que eu vou pegar dólar? De onde vai sair dólar aqui agora? Eu desci correndo a escadaria do prédio para tentar achar uma casa de câmbio. Houve um protesto no Rio, quebraram tudo, até as casas de câmbio. Mas eu acreditava na semente. Eu acreditava na semente de Deus. Corri igual louco por aquele Rio de Janeiro, até achar uma casa de câmbio. Peguei, troquei o dinheiro, voltei para o consulado. Lá estava o Moisés sentado me esperando. E aí nisso a mulher falou assim: pode ir lá, que já vão te atender, vai fazer a entrevista. Fomos nós, entramos na sala errada. Acredite na semente. Glória a Deus. Ficamos na sala errada. Ninguém nos avisou nada. Todo mundo passou na nossa frente. Quando eu vi, ela já tinha passado. E aí uma senhora falou assim: o que vocês estão fazendo nessa sala? Estamos esperando alguém chamar, mas vocês estão na sala errada. Agora que você me avisa. Quando nós estamos entrando para fazer a entrevista, não deixam o Moisés entrar porque estava com a mala. Não pode entrar com mala. Eu falei: Jesus amado! Eu falei: Moisés, joga essa mala fora. E lá fui eu sozinho. Eu falei: mas eu não posso sozinho, porque o Moisés não sabe de nada. Eu estou chamando ele para ir comigo. Como é que ele vai participar da entrevista? Voltei e falei para a mulher: deixa ele entrar, por favor. Ele não pode. Deixa. Deixou. Entramos nós. Nos esqueceram de novo. Daqui a pouco voltaram para nós. Voltou uma senhora: vocês ainda estão aqui? Eu falei: estamos. E um rapaz tinha me avisado: olha, vocês não vão conseguir o visto. Que eu tinha conversado com vocês. Você não tem a passagem. Tem que ter a passagem, ó. E eu mostrei o documento: se o documento está tudo errado, rapaz, eles não vão te dar o visto. Agora ele já está aqui, querido, deixa quieto. A mulher me chamou, fomos lá na sala. Quando eu entrei na sala esperando começar a entrevista, ela disse assim: põe a mão aqui para tirar as suas digitais. Coloquei. Põe a outra mão. Coloquei. Põe os polegares. Coloquei. Vai ali e paga, o seu visto foi concedido. Glória! Nada, não me perguntou nada. Eu nunca em toda a minha história de vida vi isso acontecer em lugar nenhum. Quando você semeia, você vai colher. Amém. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus.